Quarto ano, tudo bem, meus amores? Vamos iniciar nossa aula de geografia, vamos lá? Então, nós vamos para o livro Caderno 3, tá? Capítulo 1, que o tema é os indígenas no Brasil. Neste capítulo, estudaremos sobre o quê? Sobre os indígenas, os primeiros habitantes do Brasil, né? Sua diversidade étnica, seus conflitos e sua contribuição aonde? Na formação de que hoje entendemos como povo brasileiro. Então, vamos lá? Os primeiros habitantes do Brasil. Antes da chegada dos portugueses, o Brasil já era ocupado por uma população especial, os índios. Os índios chamavam o Brasil de Pindorama, que quer dizer o quê? Terra dos palmares. Eram em grande número, espalhados pelo Brasil. Cada tribo tinha seu território e era dividido de acordo com a língua que falava. Os que ocupavam o litoral eram os tupis e foram esses que os portugueses encontraram quando aqui chegaram. Os índios tinham seus costumes, sua língua, conheciam a matos, rios, os animais, né? E esses conhecimentos eram importantes para quê? Para os portugueses, pois tinham como objetivo explorar as riquezas das novas terras, né? Então, os povos indígenas são considerados os primeiros habitantes do território brasileiro, sim, tá? Isso significa que quando no século XVI os portugueses aqui chegaram para colonizar o país, se depararam com vários povos que já viviam no território, mas viviam de forma integrada com a natureza, tá? E dela retirando apenas o necessário para a sobrevivência. Então, vocês podem estar se perguntando assim, por que, tio, os povos indígenas são considerados os primeiros habitantes do Brasil? Então, meus amores, é pelo fato de viverem no território brasileiro antes, tá, da chegada dos portugueses, tá bom? Então, vocês podem visualizar aí esse mapa, que é o território indígena, que esse mapa nos permite o quê? Identificar diferentes formas de reserva indígenas, né? Então, as já homologadas, que são reconhecidas, as que estão demarcadas, as identificadas e aquelas que ainda estão em processo de identificação, aí tudo no mapa, né? Então, mas tia, mas o que é a demarcação de terras indígenas, né? É delimitar, meus amores, delimitar o quê? É delimitar os territórios, tá? Tradicionalmente ocupado pelos grupos indígenas brasileiros. Isso é uma demarcação de terras indígenas. É delimitar os territórios, tá? Tradicionalmente ocupados pelos grupos indígenas brasileiros. A contribuição das culturas indígenas para a cultura brasileira e a forma como se deu a formação do território ao longo da história, a lei brasileira reconheceu os povos indígenas como os originários do país. Por isso, o direito a terem protegidas e preservadas as terras que ainda ocupam. Então, a importância da cultura indígena para a cultura brasileira é vários hábitos e também costumes cotidianos, né? Que é dia a dia, que é um costume atuais que foram herdados, tá? Pelos povos indígenas, tá, meus amores? Um exemplo eu vou citar, que tem no livro de vocês, que é a pamonha, que é usada onde? Na alimentação, né? Índio, tia Luciana, ou indígena? Povo ou tribo, tia? Vamos lá? Sim, o termo índio pode ter sentido pejorativo, fazendo o quê? A associação com o indivíduo. O indivíduo selvagem, atrasado e preguiçoso. Assim, o adequado é referir-se aos povos originários do território brasileiro como indígenas, né? Do mesmo modo, devemos o quê? Nos referir aos indígenas como pejorativo, que possui carga negativa ou ofensiva, que exprime o quê? Que exprime sentido desagradável ou de desaprovação. Povos, não tribos, pois há grandes diferenças culturais, linguísticas e de costumes entre eles, sim. Então, a tia vai explicar um pouquinho que o termo indígena se refere-se a diversos povos, tá? Com características culturais e linguísticas distintas, enquanto o termo índio ele é usado de forma pejorativa, de forma preconceituosa, associando-se o quê? As pessoas preguiçosas, as pessoas selvagens, tá? Então, o termo tribo deve ser substituído pelo termo povo, porque tribo dá a impressão de que existe o quê? Apenas um povo. Então, o indígena, quando na realidade há vários povos indígenas, cada um com as próprias particularidades, né? Os Ticuna, Guarani Kauá,
Terena, Caigangue, Macuxi são atualmente, tá, as etnias indígenas de maior população no Brasil. Então, vocês podem estar se perguntando, tia, o que é etnia? A tia vai dizer o seguinte, é quando pertence a um determinado grupo no qual o indivíduo ele partilha a mesma língua, a mesma tradição, o mesmo território, tá bom? Então vamos lá. Ticuna. Os ticuna vivem principalmente no estado do Amazonas, na região norte do Brasil, organizando-se em clãs. Que clãs quer dizer o quê? Conjunto de famílias descendentes de ancestrais comuns, né? Então a sua forma tradicional desses ticuna de moradia, que é essa maloca aí, ó, tá vendo? É onde vivem juntos os mesmos membros do mesmo clã, que quer dizer, né, esse conjunto de família que vivem junto aí. E os Guarani Kaiowá localiza-se ao longo do Mato Grosso do Sul, próximo à fronteira com o Paraguai. Então, é frequente, tá, a prática de cantos, vocês podem visualizar aqui, ó, um instrumento, né, a prática de cantos, de reza, de dança, para as mais diferentes atividades cotidianas do dia a dia deles, né, com auxílio de quê? Com auxílio dessas ferramentas que vocês podem perceber que os índios confeccionam, né? Então, e eles também auxiliam, sabe aonde? No período de colheita, tá? Essas práticas elas são conduzidas por um xamã. Então, quem conduz essas práticas que a tia Luciana acabou de citar é xamã, tá? Os Terena são um grupo que habita principalmente os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, com um nível maior de integração à vida urbana e aos não indígenas, que se comparado aos demais. Então, por esse motivo aí, é comum encontrarmos, tá, membros desse povo exercendo atividades econômicas nas cidades, como o comércio, em lojas e feiras. Então a gente se depara assim, tá, com essas atividades econômicas aí que os terenes, tá, confeccionam. Então nós vamos agora conhecer um pouquinho os Caigangue, que vivem no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Então os Caigangue trata-se de um grupo que faz o quê? Tá? É um grupo com grande tradição na confecção de armas, de instrumentos musicais, como buzinas de chifre de boi, né? Aquele apito de taquara, flautas e maracás. Então a tia Luciane vai deixar uma proposta de atividade para vocês. Faça uma leitura mais aprofundada do capítulo 1 do livro, caderno 3, páginas 4, 5, 8 e 9. Leiam com atenção e respondam as páginas 6, 7, 10 e 11. Agradeço sua presença, até a próxima aula. Beijos da tia Luciane. Qualquer dúvida, pode me chamar no privado de 8 a meio-dia. E fiquem com Deus.